O motorista ouviu a esposa planejar assassinar o marido para fugir com seu dinheiro. Mas ela não esperava o que ele faria com essa informação. No fim da tarde, o sol iluminava a mansão com uma luz amarela e cansada, enquanto Bruno estacionava o carro com a precisão de sempre. Ele trabalhava para Leonardo havia muitos anos, e naquele tempo todo, tinha construído com o patrão uma relação quase de pai e filho. Leonardo sempre dizia com orgulho: Bruno, você é um homem leal. Não existe motorista mais confiável que você. Bruno sorria, abaixava a cabeça e respondia de forma simples: faço apenas meu trabalho, senhor. Era sincero, mas por dentro sentia-se parte da família, mesmo sem nunca ultrapassar o limite da hierarquia. Porém, cada vez que Leonardo não estava por perto, Fernanda aparecia com o rosto sério e a língua afiada. Limpe o carro de novo, Bruno, está todo empoeirado, dizia, mesmo vendo a lataria brilhando. Ele, sem discutir, obedecia, porque respeitava demais Leonardo para causar qualquer atrito. Enquanto esfregava um pano no carro já impecável, ouvia a voz dela de novo. E tente caprichar mais, essa camisa está toda amarrotada, parece que você não tem cuidado nenhum. Bruno respirava fundo, sem responder. Apenas seguia o trabalho. Aquilo não era novo. Em outras ocasiões, ela criticava a forma como ele dirigia. Dizia que ele fazia curvas bruscas, que o banco estava mal ajustado, que o carro cheirava a gasolina, inventava qualquer detalhe para ter o que reclamar. Mas quando Leonardo chegava, o sorriso de Fernanda surgia como mágica. Você tem sorte de ter um motorista tão dedicado, dizia ela para o marido, como se fosse sempre gentil, e Leonardo concordava sem desconfiar de nada. Naquele dia, Leonardo estava especialmente animado. É nosso aniversário de casamento, Bruno. Vou surpreendê-la mais tarde. Tenho certeza de que ela vai adorar. Bruno forçou um sorriso e disse que ficaria feliz em levar o casal para onde quisessem. Por dentro, não entendia como Leonardo não percebia o desprezo que a esposa tinha não apenas por ele, mas pela própria vida ao lado do marido. Quando a noite começou a cair, Leonardo recebeu uma ligação e subiu para o escritório. Fernanda aproveitou o momento para ir até o jardim, pensando estar sozinha. Bruno, guardando o carro na garagem, ouviu a voz dela baixa, mas nítida. Aproximou-se devagar, apenas o suficiente para escutar. Sim, Roger, vai ser amanhã. O jantar especial, igual combinamos. Ele não vai desconfiar de nada. Depois disso, pegamos o dinheiro e os cartões, e você me encontra perto da Casa Azul. Vai parecer que o motorista enlouqueceu, já estou dizendo ao Leonardo que ele anda estranho, distraído. Quem vai desconfiar de mim? Bruno sentiu as mãos suarem. Pensou ter entendido errado, mas Fernanda continuou falando. Vai dar tudo certo, amor. Quando ele comer, eu saio como se fosse atender o telefone e desapareço. Até lá, ninguém desconfia de nada. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita. E para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar. O motorista encostou-se na parede, com o coração disparado. Nunca, em todos os anos ali, imaginou algo assim. Ficou paralisado, sem saber se entrava e a enfrentava ou se fingia que não tinha ouvido nada. Mas não conseguiu se mover. Quando Leonardo desceu, minutos depois, encontrou Fernanda sorrindo. Está tudo bem, querida? Perguntou ele. Ela assentiu com carinho falso. Tudo ótimo, amor. Só estava vendo umas flores aqui fora. Bruno observou a cena sem acreditar que aquele teatro enganava tanto o patrão. Mais tarde, Leonardo pediu que Bruno os levasse para jantar fora, comemorando o aniversário. No caminho, o milionário falava animado sobre planos para o futuro, viagens, projetos, sem perceber a expressão distante de Fernanda, que apenas sorria e concordava. Bruno dirigia calado, a cabeça fervendo com o que ouvira. A cada palavra de Leonardo, sentia mais peso na consciência por esconder o que sabia. Na volta para casa, Fernanda reclamou do banco do carro. Está todo torto, Bruno. Você não presta atenção em nada? Disse num tom baixo, para que Leonardo não ouvisse. Ele apenas respondeu: Vou arrumar, senhora. Leonardo, do banco de trás, falava sobre como estava feliz, sobre como amava aquela mulher, enquanto ela, na mesma hora, planejava a morte dele com outro homem. Quando chegaram, Leonardo agradeceu ao motorista. Pode descansar, Bruno. Amanhã será um grande dia. Ele sorriu sem graça, respondeu apenas: Sim, senhor. E foi para o quarto dos empregados. Deitou-se, mas o sono não vinha. As palavras de Fernanda martelavam na mente. Pensou em contar a Leonardo,
Mas e se ele não acreditasse? E se Fernanda o acusasse de mentir por rancor das humilhações? Lembrou-se do veneno, do dinheiro, da casa azul, de cada detalhe. Virou-se na cama várias vezes, olhando para o teto, sentindo o peso de uma escolha que ainda não sabia como fazer. Na manhã seguinte, Bruno acordou mais cedo que o habitual, como se a noite mal dormida fosse um sinal de que o dia seria longo. Tomou o café apressado, arrumou o uniforme e foi direto para a garagem preparar o carro. Ao chegar, viu Leonardo sentado na varanda lendo o jornal, enquanto Fernanda, com um sorriso falso e voz melosa, servia suco para o marido. "Estou pensando em fazer algo especial para o fim de semana", disse ela, passando a mão nos ombros dele com carinho forçado. Leonardo sorriu satisfeito, sem perceber a intenção escondida por trás da proposta. "Você vai adorar, amor. Quero que seja uma surpresa", completou ela, olhando de relance para Bruno, que fingia não ouvir. Ele apenas limpava o vidro do carro, sentindo o estômago embrulhar. Poucos minutos depois, Leonardo entrou para trocar de roupa, e Fernanda aproveitou o momento para se aproximar de Bruno com expressão séria. "Você anda distraído demais. Ontem quase bateu o carro. Se continuar assim, Leonardo vai acabar percebendo que você não está dando conta do serviço", disse ela baixinho, para que só ele escutasse. Bruno, segurando firme o pano nas mãos, respondeu com calma: "Nunca houve acidente algum, senhora. O senhor Leonardo sabe disso." Ela ergueu as sobrancelhas e fez cara de inocente. "Eu só estou comentando. Se ele perguntar, direi que me preocupo com a segurança dele, é claro." Virou as costas e voltou para dentro da casa antes que Bruno pudesse dizer qualquer coisa. Pouco depois, Leonardo voltou arrumado e pediu para ser levado a um compromisso. Dentro do carro, comentou casualmente: "Bruno, Fernanda disse que você anda cansado. Está tudo bem?" O motorista manteve os olhos na estrada e respondeu sem hesitar: "Estou bem, senhor. Apenas trabalho normal." Leonardo balançou a cabeça e não insistiu no assunto, mas a dúvida ficou plantada. Bruno sentiu o coração apertar, porque sabia que era exatamente isso que Fernanda queria: minar aos poucos a confiança que Leonardo sempre teve nele. Algumas horas depois, já de volta à mansão, Fernanda apareceu na sala com a mão no peito, fingindo desespero. "Leonardo, a joia que ganhei no nosso último aniversário sumiu. Eu deixei na penteadeira, e agora não está lá." Leonardo franziu a testa e pediu calma. "Talvez você tenha guardado em outro lugar." Fernanda suspirou e disse que já havia procurado em todos os cantos. "Será que alguém pegou? Não quero acusar ninguém, mas é estranho desaparecer assim." Leonardo olhou para Bruno, que estava parado perto da porta, e disse: "Tenho certeza de que não é o caso. Aqui todos são de confiança." Fernanda então deu de ombros e completou: eu sei, mas nunca se sabe, não é?" Minutos depois, com um sorriso de satisfação mal disfarçado, Fernanda reapareceu com a joia na mão. "Encontrei no meu quarto. Estava num canto da gaveta. Acho que me enganei." Leonardo pediu desculpas a Bruno, dizendo que nunca havia duvidado dele. O motorista apenas fez um aceno com a cabeça, mantendo-se em silêncio. Ele não queria falar mais do que o necessário, pois sabia que Fernanda era capaz de transformar qualquer palavra contra ele. Além disso, o medo de ela descobrir que ele sabia do plano com o veneno era maior do que tudo. O resto do dia seguiu arrastado. Leonardo, alheio a tudo, conversava animado sobre os negócios e sobre a surpresa que Fernanda dizia estar preparando. Bruno o ouvia em silêncio, com um nó na garganta. Queria contar tudo, mas como provaria? Não tinha nada além da própria palavra, e Fernanda já estava construindo uma imagem dele como alguém instável, descuidado, talvez até desonesto. Quando o sol começou a descer, Bruno foi até a garagem organizar o carro para o dia seguinte. De lá, ouviu a voz de Fernanda no jardim novamente. Ela falava ao telefone, e bastou algumas palavras para ele entender do que se tratava. "Vai ser amanhã, Roger", disse ela com firmeza. "Depois que ele comer, invento uma desculpa para sair e vou direto para o carro. Você fica parado perto da Casa Azul, já sabe qual é, em frente à mansão. Com o dinheiro e os cartões, a gente some. Ninguém vai desconfiar de nada. Já venho dizendo para Leonardo que o motorista anda estranho. Vai ser fácil colocar a culpa nele." Bruno encostou-se na parede, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Aquilo confirmava tudo o que tinha ouvido na noite anterior. Não era um surto. Não era um mal-entendido. Fernanda realmente pretendia matar Leonardo e usar o nome dele como bode expiatório. Pouco depois,
Ela entrou na casa como se nada tivesse acontecido. Beijou Leonardo no rosto e disse com a voz mais doce do mundo: Amor, amanhã será um dia especial. Você vai ver. Leonardo sorriu, iludido, sem imaginar que a própria esposa tramava contra ele. Bruno terminou o dia calado, a mente girando em círculos. Sentia medo, raiva e impotência. Sabia que precisava fazer algo, mas não tinha a menor ideia de como agir sem colocar tudo a perder. E enquanto a noite caía, a tensão dentro dele só aumentava, porque agora não restava mais dúvida. O veneno estaria pronto no jantar do dia seguinte. Na manhã seguinte, o clima na mansão parecia pesado para Bruno. Mas para Leonardo, era apenas mais um dia especial. Ele estava convencido de que o jantar seria uma prova de amor da esposa, e sorria enquanto falava sobre como estava feliz com a dedicação de Fernanda. Ela quase nunca cozinha, Bruno, e agora quer preparar tudo sozinha. Acho que finalmente está entendendo o quanto a família é importante, disse Leonardo, com um brilho nos olhos que deixava o motorista ainda mais aflito. Bruno apenas respondeu que sim, tentando esconder a tensão na voz. Mais tarde, quando Leonardo foi para o escritório cuidar de negócios, Bruno pensou em entrar e contar tudo. Chegou a dar alguns passos, mas parou quando viu Fernanda descendo as escadas. Ela olhou diretamente para ele e disse com um tom seco: O senhor Leonardo confia em você, não é mesmo? Seria uma pena se ele começasse a achar que você anda metido em conversas que não deve. O motorista entendeu o recado. Se falasse sem provas, Fernanda iria virar tudo contra ele. Durante a tarde, Bruno não conseguiu parar de pensar no que fazer. Pegou as chaves do carro e dirigiu sozinho até o centro para resolver algumas coisas do patrão, mas a mente estava longe. Pensou em simplesmente ir embora, desaparecer e esquecer aquela família. Mas lembrava de cada momento em que Leonardo o ajudou, desde quando ele começou a trabalhar ali, e não tinha nada. Leonardo o tratava com respeito, confiava nele para tudo, pagou um tratamento médico quando Bruno adoeceu anos atrás. Eu não posso abandonar esse homem agora, murmurou para si mesmo, com as mãos firmes no volante. Quando voltou para a mansão, já no fim da tarde, encontrou Fernanda chegando com sacolas cheias. Enquanto Leonardo subia para tomar banho, Bruno ficou observando Fernanda na cozinha. Ela mexia nos ingredientes com cuidado exagerado, separando tudo em potes e guardando algo na bolsa antes de deixar sobre a mesa. O motorista pensou: é hoje. Ela vai colocar o veneno quando ninguém estiver olhando. O coração dele batia forte. Precisava encontrar uma forma de impedir sem que ela tivesse tempo de inventar mentiras contra ele. Quando Leonardo desceu, elogiou o cheiro da comida e abraçou a esposa, agradecendo pelo empenho. Bruno observava a cena com a sensação de que o tempo estava correndo contra ele. Precisava agir, mas não sabia como. Não podia falar na frente dela, não podia acusar sem provas, mas também não podia deixar o jantar acontecer. Fernanda, percebendo o olhar dele, lançou um sorriso irônico e disse: Está tudo bem, Bruno? Você parece tenso. Ele respondeu apenas: Tudo bem, senhora, só cansado. Ela então se virou para Leonardo e comentou: Viu só, eu não disse que ele anda diferente? Não sei o que está acontecendo com ele. Bruno engoliu seco e saiu da cozinha antes que ela pudesse provocar ainda mais. No quintal, respirou fundo e tentou pensar. Sabia que não podia esperar até o prato ser servido. Tinha que encontrar um jeito de expor tudo no momento certo, de forma que Leonardo não tivesse dúvidas e Fernanda não pudesse fugir. O sol foi se pondo enquanto a casa se enchia do cheiro da comida que Fernanda preparava com tanto capricho falso. Leonardo, todo feliz, arrumava a mesa e dizia: Vai ser um jantar para ficar na memória, tenho certeza. Bruno, parado na porta, murmurou para si mesmo: Sim, senhor. Mas não do jeito que o senhor imagina. Bruno andava de um lado para o outro, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Ele sabia que não podia esperar mais. Aquela era a única chance de impedir o pior sem que Fernanda tivesse tempo de inventar desculpas para Leonardo. Viu o cachorro de estimação dela deitado na varanda, tranquilo, sem imaginar que seria parte daquele plano improvisado. Com as mãos suadas, Bruno abriu o portão devagar, chamou o animal e, num impulso, soltou a coleira. O cachorro correu para a rua no mesmo instante. Fernanda, que estava na cozinha mexendo na panela, ouviu os latidos e correu até a porta. Mas o que aconteceu agora? Gritou, vendo o bicho disparando pelo jardim. Bruno respondeu rápido, fingindo nervosismo. Ele escapou, senhora. Correu para a rua. Fernanda largou tudo, xingando baixinho, e saiu apressada para buscar o animal, o rosto vermelho de raiva.
Enquanto ela atravessava o portão, Bruno entrou na cozinha com passos firmes, o coração disparado. Ele sabia que tinha pouco tempo. Pegou a bolsa de Fernanda e abriu, as mãos tremendo quando encontrou o pequeno frasco de vidro escondido no fundo. Ficou olhando para aquilo por um segundo que pareceu eterno. Então guardou o veneno no bolso interno da jaqueta, respirou fundo e voltou a fechar a bolsa exatamente como estava. Sabia que a partir daquele momento não havia mais volta. Minutos depois, Fernanda entrou novamente, segurando o cachorro pela coleira e reclamando de tudo. Esse motorista não faz nada direito, disse com raiva, sem imaginar o que havia acontecido em sua ausência. Amarrando o animal na varanda, voltou para a cozinha e terminou o prato com calma, tentando recuperar a compostura. Leonardo desceu as escadas sorrindo, o rosto iluminado pela expectativa. O cheiro está maravilhoso, querida. Mal posso esperar para provar sua comida, disse ele abraçando a esposa, que retribuiu com um falso sorriso. A mesa foi arrumada com todo cuidado, e Fernanda trouxe o prato principal, colocando-o bem à frente do marido. Espero que goste, amor. Fiz com muito carinho, disse ela, tentando soar convincente. Leonardo pegou os talheres animado, enquanto Bruno, parado perto da porta, sentia o estômago revirar. Ele sabia que se esperasse mais alguns segundos, seria tarde demais. Com as mãos trêmulas e a voz presa na garganta, Bruno deu um passo à frente. Senhor Leonardo, eu preciso falar com o senhor antes de comer, disse, a respiração pesada. Fernanda se virou na mesma hora, com um olhar afiado. Agora não, Bruno. Não está vendo que é um momento de família? Não atrapalhe. Ele, ignorando o tom dela, tirou do bolso o pequeno frasco e colocou sobre a mesa. Isso aqui estava na bolsa da senhora. Eu ouvi sua conversa ontem e hoje. O plano era envenenar o senhor e fugir com outro homem, jogando a culpa em mim. Leonardo ficou imóvel, encarando o frasco. Primeiro olhou para a esposa, que começou a rir nervosa. Isso é um absurdo, Leonardo. Ele deve ter colocado esse frasco aí só para me acusar. Faz tempo que percebo inveja nele. Está sempre com essa cara fechada. Agora inventa essa história horrível porque não suporta ver nossa felicidade. O marido olhou para Bruno confuso e perguntou: Isso é verdade? Você tem certeza do que está dizendo? Bruno respirou fundo e respondeu: Eu ouvi a senhora Fernanda combinando tudo com o tal de Roger. O senhor ia comer, ela ia sair de casa, e depois iam dizer que fui eu. Que o motorista enlouqueceu e matou o patrão. Ela repetiu esse plano várias vezes. Fernanda começou a chorar, levando as mãos ao rosto. Eu não acredito que você vai escutar essas mentiras, Leonardo. Esse homem está tentando virar você contra mim. Eu nunca faria uma coisa dessas, nunca. Leonardo segurou a cabeça com as mãos, sem saber em quem acreditar. A discussão foi ficando mais intensa. Fernanda acusando Bruno de persegui-la. Bruno insistindo que ela estava mentindo. Leonardo tentando entender quem dizia a verdade. No meio do tumulto, o telefone de Fernanda tocou em cima da mesa. Leonardo olhou para o aparelho e disse: Atenda. Vamos ver quem é. Fernanda hesitou, mas o marido pegou o telefone antes dela e colocou no ouvido. Do outro lado, a voz de um homem soou clara. Já fez o serviço, amor? Ele já comeu? Leonardo não respondeu. Ficou apenas em silêncio, ouvindo tudo. Do outro lado, a voz continuou. Fernanda, fala comigo, deu tudo certo? A gente tem que sair logo depois. O marido abaixou o telefone devagar, os olhos cheios de incredulidade. Fernanda percebeu que não havia mais como negar. A expressão no rosto dela mudou. A doçura desapareceu. As lágrimas secaram, e em silêncio, ela encarou Leonardo sem dizer nada. Foi o momento em que a máscara caiu, e pela primeira vez ela não tentou se justificar. Leonardo permaneceu parado, o rosto sério e os olhos firmes em Fernanda, enquanto o telefone ainda estava na sua mão e a ligação com Roger havia terminado. A sala inteira parecia silenciosa, mas por dentro dele, tudo estava um caos. Sem dizer uma palavra, Leonardo pegou o celular, discou o número da polícia e explicou em poucas frases que precisava de viaturas na mansão, que era algo urgente. Fernanda, percebendo que a situação tinha saído do controle, levantou-se de repente, empurrando a cadeira e correndo em direção à porta, mas não conseguiu abrir. Bruno estava parado bem ali, com as chaves na mão, o semblante sério, e disse apenas: Ninguém vai sair até a polícia chegar. Fernanda virou-se furiosa, os olhos cheios de ódio. Você acha que pode me impedir? Esse motorista miserável não sabe com quem está se metendo. Leonardo finalmente falou, a voz baixa, mas firme.
Não é ele quem está te impedindo, Fernanda. É você mesma. Acabou. Foi então que ela gritou como se tudo tivesse ficado preso durante anos. Eu nunca te amei, Leonardo. Nunca. Sempre quis só o dinheiro. Sempre sonhei em fugir daqui com Roger. O plano era perfeito. O motorista ia pagar por tudo. Ninguém jamais ia imaginar que eu tinha planejado cada detalhe. As palavras caíram pesadas no ar. Bruno ficou parado, olhando para o chão, enquanto Leonardo ouvia tudo sem mover um músculo. O rosto dele não mostrava raiva, apenas uma tristeza profunda, um peso que parecia esmagar seus ombros. Então era isso, disse ele, quase num sussurro, mais para si mesmo do que para ela. Todos esses anos. E não passou de uma mentira. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram, as luzes vermelhas refletindo nas paredes da sala. 2 policiais entraram rapidamente, e Leonardo apontou para Fernanda. O celular dela está cheio de mensagens. Tem um homem chamado Roger esperando lá fora. E este aqui, disse entregando o pequeno frasco. É o veneno que ela ia colocar na comida. Os policiais pediram o telefone e começaram a verificar as conversas, encontrando exatamente o que Leonardo havia descrito. Mensagens combinando o horário, o veneno, a fuga e até os planos para culpar o motorista. Fernanda ainda tentou se defender, a voz já sem o mesmo tom de antes. Eu ia desistir, eu não ia fazer mais nada, disse ela. Mas ninguém acreditou. Um dos policiais respondeu com frieza. As mensagens estão bem claras, senhora. A senhora vai ter a chance de explicar tudo na delegacia. Ela se debateu quando colocaram as algemas, gritando que nada estava provado. Mas logo foi levada até a viatura que esperava na entrada. Enquanto isso, outro policial saiu para a rua e encontrou Roger dentro do carro, exatamente onde Fernanda havia dito que estaria. Ele nem teve tempo de reagir. Tentou inventar uma desculpa qualquer, dizendo que estava só passando por ali. Mas os policiais mostraram as mensagens do celular de Fernanda. Ele ficou em silêncio, sabendo que não havia mais saída, e também foi levado para a viatura. Lá dentro da mansão, Leonardo entregou o frasco de veneno aos policiais e explicou tudo novamente, com calma, sem alterar a voz. Bruno ficou parado o tempo todo, o coração ainda acelerado, mas sentindo que finalmente tinha feito o certo. Ele tinha temido por sua vida, temido perder o emprego, temido que Fernanda virasse tudo contra ele. Mas no fim, tinha escolhido impedir uma tragédia. E agora, a verdade estava diante de todos. Quando as viaturas partiram levando Fernanda e Roger, a casa inteira pareceu mergulhar num silêncio estranho. Não havia mais gritos, não havia mais acusações, nem discussões. Apenas um vazio enorme preenchendo cada canto. Leonardo se sentou na cadeira da sala de jantar, os olhos parados na comida que continuava sobre a mesa intocada. Bruno aproximou-se devagar e disse: Senhor Leonardo, sinto muito por tudo isso. Eu não sabia como contar. Não queria trazer confusão. Mas quando ouvi ela combinando com o outro homem, não pude ficar calado. Leonardo ergueu os olhos, a expressão cansada, e respondeu: Você fez o que era certo, Bruno. Salvou a minha vida. Passou alguns segundos em silêncio e completou: Mas sabe o que mais dói? Não foi a tentativa de me matar. Foi descobrir que todo esse tempo, ela nunca me amou. Que cada palavra, cada gesto, tudo era mentira. Bruno não sabia o que dizer. Apenas ficou ao lado dele, respeitando o silêncio. O relógio da sala marcava as horas, e a casa parecia enorme e vazia agora sem a presença de Fernanda. Leonardo passou as mãos no rosto, como quem tenta acordar de um pesadelo, mas não era sonho nenhum. Anos ao lado de alguém que só esperava a hora certa para me destruir. É isso que não consigo entender, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Bruno respondeu com cuidado. O senhor não tem culpa do coração que tem, senhor Leonardo. O erro foi dela, não seu. Leonardo assentiu levemente, sem dizer nada por alguns segundos. Depois olhou para o motorista e falou com firmeza. Você ficou. Mesmo sabendo que podia ser acusado, você ficou. E isso, eu não vou esquecer. A noite seguiu em silêncio. Leonardo não quis jantar. Apenas pediu um copo d'água e ficou sentado na sala por muito tempo, encarando o nada. O coração dele estava destruído, mas o olhar mostrava uma força estranha, como quem tinha perdido algo enorme, mas sabia que precisava continuar. Uma semana depois, a sala do tribunal estava cheia, mas o clima era de silêncio pesado, como se cada pessoa ali soubesse que estava diante do fim de uma história que tinha destruído vidas. Fernanda entrou escoltada, o rosto pálido e os olhos duros, sem a mesma expressão doce que costumava usar para enganar quem estava à sua volta.
Ao lado dela, Roger mantinha a cabeça baixa, sem coragem de encarar ninguém. Leonardo estava sentado na primeira fileira, as mãos cruzadas no colo e os olhos fixos nos réus. Ele não disse nada o tempo todo, nem quando o juiz começou a ler as mensagens trocadas entre Fernanda e Roger, nem quando falaram sobre o veneno encontrado na bolsa dela, nem quando citaram o plano para colocar a culpa em Bruno. Era como se cada palavra fosse um golpe. Mas ele não queria reagir, apenas escutar até o fim. Bruno estava sentado alguns lugares atrás, o olhar atento, o coração apertado por ver tudo aquilo acontecendo. Ele lembrava da noite em que tudo veio à tona, das palavras de Fernanda dizendo que nunca tinha amado Leonardo, do silêncio do patrão ouvindo a verdade sobre a mulher que dividira tantos anos da vida com ele. Agora estavam ali, os dois criminosos, ouvindo a sentença que mudaria o resto de suas vidas. O juiz anunciou que Fernanda e Roger ficariam muitos anos na prisão, sem direito à liberdade antecipada, por tentativa de homicídio, conspiração e fraude. No momento em que o veredito foi lido, Fernanda não chorou, não implorou por perdão. Apenas manteve o rosto frio, como se finalmente tivesse deixado cair a máscara de vez. Roger suspirou fundo, mas também não disse nada. Leonardo continuou sentado, firme, apenas apertando as próprias mãos como se aquilo fosse a única forma de conter as lágrimas. Ele não queria mostrar fraqueza diante de quem tinha tentado destruí-lo, mas por dentro, o coração estava em pedaços. Quando todos começaram a sair, Bruno se aproximou e colocou a mão no ombro de Leonardo. "O senhor está bem?" perguntou, sabendo que aquela era uma pergunta óbvia, mas querendo mostrar apoio. Leonardo respirou fundo antes de responder. "Não é fácil ver a pessoa com quem você dividiu tantos anos ser condenada por tentar acabar com a sua vida. Mas talvez isso seja necessário para eu finalmente aceitar a verdade." Ele não olhou para trás quando Fernanda e Roger foram levados algemados. Apenas saiu do tribunal com passos lentos, como se cada um pesasse mais do que o anterior. De volta à mansão, a casa parecia diferente. Não havia mais o clima tenso dos últimos dias, nem as palavras envenenadas de Fernanda fingindo ser uma esposa perfeita, enquanto tramava nas sombras. Agora só havia silêncio e um certo vazio que Leonardo ainda estava aprendendo a lidar. Ele entrou, tirou o paletó e se sentou na sala, chamando Bruno para perto. "Sabe, eu aprendi uma coisa com tudo isso", disse ele olhando para a mesa de jantar, onde tudo quase havia acontecido. "Amar alguém errado não é vergonha, Bruno. A vergonha seria continuar amando depois de saber de tudo. E eu não vou perder mais um minuto da minha vida com quem não merece." Bruno concordou com a cabeça e respondeu com sinceridade. "O senhor não teve culpa por acreditar nela. Quem errou foi ela, por trair a confiança de quem só lhe deu carinho e respeito." Leonardo suspirou e completou. "Eu me recuso a carregar essa culpa. Ela já levou o suficiente de mim, não vai levar a minha paz também." Nos dias que se seguiram, a vida começou a voltar ao normal, mas de um jeito diferente. A relação entre Leonardo e Bruno ficou ainda mais próxima. Agora, não havia apenas patrão e empregado, mas dois homens que tinham passado juntos por algo que nenhum deles esqueceria. Leonardo passou a confiar em Bruno de uma maneira quase familiar, como se ele fosse um irmão mais novo ou um amigo de longa data. Certa manhã, enquanto tomavam café, Leonardo comentou: "Eu estive pensando, por muitos anos eu achei que tinha tudo. Uma esposa dedicada, uma casa bonita, negócios prósperos. Mas descobri que nada disso tem valor se você não pode confiar nas pessoas ao seu lado." Bruno ouviu em silêncio, respeitando as reflexões do patrão. "O senhor ainda tem gente que se importa de verdade", disse ele por fim. "A vida tirou pessoas ruins do seu caminho, mas deixou as leais." Leonardo assentiu e mudou de assunto, perguntando sobre o carro, sobre pequenas coisas da casa, tentando trazer leveza para o dia. Era como se ele estivesse aprendendo a respirar de novo, a viver sem a sombra de Fernanda circulando pelos corredores. À noite, às vezes ele se sentava sozinho na varanda, olhando para o jardim, mas não com amargura. Ele parecia estar fazendo as pazes com o próprio coração, aceitando que tinha sido enganado, mas que não precisava carregar isso para sempre. Uma tarde, Leonardo chamou Bruno para conversar na sala. "Sabe", disse ele, "quando tudo aconteceu, eu achei que nunca mais ia conseguir confiar em ninguém. Mas você ficou do meu lado, mesmo quando parecia arriscado para você. Isso eu não vou esquecer." Bruno respondeu com simplicidade: "Eu só fiz o que qualquer um com um pouco de coragem faria, senhor. Não podia deixar aquilo acontecer." Leonardo sorriu pela primeira vez em muitos dias. "Você fez mais do que imagina."
Salvou a minha vida, Bruno. E me mostrou que ainda existe lealdade nesse mundo. As semanas passaram, e a rotina começou a se reconstruir. O carro voltou a sair para os compromissos de Leonardo, agora sem pressa, sem brigas, sem a presença de Fernanda para inventar mentiras sobre o motorista. A casa ganhou novos funcionários, pessoas discretas e respeitosas. Mas nenhum deles ocupava o lugar de confiança que Bruno tinha. Ele continuava sendo o braço direito de Leonardo, alguém com quem o patrão podia conversar sem reservas. Numa noite tranquila, Leonardo chamou Bruno para jantar com ele, algo que raramente fazia antes. Durante a refeição, disse: "Eu pensei que tinha perdido tudo, mas vejo agora que não. Ainda tenho amigos, ainda tenho minha vida, e não vou desperdiçar tempo com quem só me trouxe dor." Bruno ergueu os olhos e respondeu: "O senhor tem o futuro, e isso é mais importante do que o passado." No fim daquele dia, Leonardo olhou para a casa silenciosa, para o motorista que agora era também amigo, e sentiu que, apesar das marcas, estava mais forte. Tinha aprendido a não se culpar por ter amado alguém errado, a valorizar as pessoas certas e a seguir em frente. E assim, patrão e motorista continuaram juntos, cada um carregando suas cicatrizes, mas prontos para viver uma nova fase da vida, com menos ilusões, mais verdade e uma confiança que nada poderia abalar. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.